Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nos coloquemos em oração nesse dia onde a palavra de Deus quer iluminar a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrama, Senhor, sobre nós as luzes do Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a Tua voz, colocar em prática a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, fidelidade. Dai-nos, Senhor Jesus, a Tua graça, para não nos desviarmos nesse tempo quaresmal e juntos nos convertermos rumo à Páscoa eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a igreja nos propõe a meditar está em São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. A palavra nos diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessarem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta palavra que hoje a igreja nos apresenta é para nós uma grande advertência para lermos a nossa vida, o momento atual da nossa história, à luz da vida eterna, à luz daquilo que desejamos viver eternamente. Nós estamos, meus irmãos, nesse mundo de passagem. Precisamos nos recordar daquilo que na quarta-feira de cinzas nos foi apresentado. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Nosso Senhor, na palavra de hoje, não vem aqui opor riqueza e pobreza. O Senhor não vem na palavra hoje nos falar de luta de classes, nos falar que aquele homem foi para o céu porque era pobre e o outro foi para o inferno porque era rico. Mas a palavra vem, meus irmãos, nos alertar sobre a dureza do coração, sobre colocar o nosso coração nas riquezas desse mundo, colocar o nosso coração nas coisas que passam e não abraçar as que não passam, como nos diz tanto a liturgia da igreja. Precisamos, usando as coisas que passam, abraçar as que não passam, nos ensina a liturgia.
Portanto, meus irmãos, é exatamente este o grande ensinamento do Evangelho de hoje para nós. Nós somos chamados, meus irmãos, ao céu. Nós somos destinados à salvação. Não podemos achar e nos deixar levar pelas riquezas, pelos prazeres deste mundo. O homem rico, que não se diz o nome, ele se banqueteava, se vestia bem, mas não conseguia ver ali à sua porta um irmão que necessitava do mínimo. E vocês podem perceber que depois, lá quando ele está no inferno, ele vai desejar também o mínimo para refrescar a sua língua e não o terá. Olha, meus irmãos, que contrassenso nosso Senhor está aqui nos ensinando. Precisamos hoje entender que a nossa vida eterna será um reflexo daquilo que escutamos e colocamos em prática. Nós ouvimos na palavra hoje que eles têm os profetas, eles têm a lei. Eles devem escutar. Assim vai responder Abraão, quando o rico pede que mande Lázaro para dar testemunho a seus irmãos, para que se arrependam, para que se convertam. E Abraão vai deixar claro, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Eles têm a lei, eles têm os mandamentos, eles têm as profecias, as promessas de Deus. Se eles não escutam a voz de Deus por meio da lei e dos profetas, nem a um morto vão escutar. Portanto, meus irmãos, a dureza de coração que nosso Senhor está aqui a nos mostrar. As riquezas desse mundo, elas tendem a endurecer o nosso coração. Precisamos ter cuidado. Os prazeres deste mundo, as coisas que saciam apenas os sentidos externos, elas tendem a endurecer o coração. Elas tendem a ressecar, vamos dizer assim, a nossa alma da presença de Deus. Nós vamos perdendo já em vida a presença de Deus. E nós recordamos aquilo que a igreja nos ensina, que o inferno é um lugar de tormento, porque nós vamos ver todas as vezes que Deus nos deu oportunidade de conversão, de mudança, e nós não aproveitamos. E, portanto, agora somos condenados a viver eternamente sem Deus. O céu, porventura, meus irmãos, é o lugar daqueles bem-aventurados que em vida, não porque foram pobres, não tiveram dinheiro, mas aqueles que em vida quebrantaram o seu coração e ouviram a palavra do Senhor. Aqueles que em vida, por meio dos sofrimentos, por meio da cruz diária, por meio das provas que passaram, foram confiando em Deus. Meus irmãos, o nome Lázaro já alude exatamente a essa realidade. Lázaro significa Deus ajuda. Portanto, meus irmãos, lembremos exatamente disso. Nesta vida, aqui e agora, precisamos nos alicerçar em Deus e não nas riquezas. Precisamos ter o Senhor como nosso guia e não nos guiarmos pelos desejos que saciam o ter, o poder e o prazer em nós. Portanto, nosso Senhor vem nos fazer ler a nossa vida a partir da eternidade. Hoje, meus irmãos, é inevitável a pergunta: se o Senhor nos chamasse hoje, as nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que temos buscado para saciar o nosso coração, para onde nós iríamos? Para a morte eterna, para o inferno, ou iríamos gozar a sorte dos bem-aventurados no céu? Se hoje o Senhor nos chamasse e tivéssemos que prestar contas da nossa vida, como seria? Eu gostaria que você refletisse sobre isso no dia de hoje, para não deixar que as coisas deste mundo ceguem a tua visão de que tudo é pó e ao pó nós vamos voltar. Senhor Jesus, eu peço a tua graça no dia de hoje. Queremos nos colocar, Senhor, diante de ti. Hoje é um dia de adoração. Hoje é um dia de te buscarmos
no silêncio, na humildade e na pobreza da Eucaristia. Queremos, Senhor Jesus, te encontrar e, te encontrando, fazer o único necessário em nossas vidas. Não nos permita que a riqueza deste mundo cegue a nossa visão e turve a nossa razão. Não deixe, Senhor, nos perdermos nos prazeres dessa vida. Queremos recordar, Senhor Jesus, hoje a Tua paixão e ter diante dos nossos olhos, nessa quaresma, a Tua paixão, a dor que sofrestes, para não nos esquecermos, Senhor, que nós fomos comprados a preço de sangue, que nós somos chamados ao céu, que nós não pertencemos a este mundo, que somos estrangeiros aqui, estamos de passagem. Nossa pátria definitiva é o céu. Portanto, Senhor, não nos deixe perder este caminho de salvação, que é o Teu caminho. Não deixe o nosso coração, Senhor Jesus, buscar a felicidade, a realização onde o Senhor não está. Queremos, Senhor Jesus, a Tua graça hoje, a Tua graça que é melhor do que a vida. Queremos, Senhor Jesus, hoje, em nossos corações, a Tua palavra, a Tua lei, que orienta e guia o nosso viver. E queremos, Senhor Jesus, também em nossos corações, as Tuas promessas, as profecias, a Tua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta e que não nos deixa desfalecer no caminho. Eu peço, Senhor Jesus, hoje a Tua graça, que converta o nosso coração, que não nos deixe, Senhor Jesus, caminhar cegos neste mundo. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.